Fala, meu amigo advogado, neste vídeo nós falamos sobre como se tornar um expert em compliance. Será que vale a pena para o seu escritório incluir esse diferencial de implementação nas empresas? Será que o mercado está pedindo isso? Entrevistamos o Eduardo Salomão, ele conta na prática como ganhar dinheiro, as oportunidades, desafios e dificuldades deste nicho da advocacia que está cada vez mais crescendo. Olha isso, 5.180 contatos em 12 meses para um escritório de advocacia. Parece muito para você? Parece pouco? Essa foi uma estratégia que nós conseguimos implementar seguindo todas as diretrizes do Código de Ética da OAB para um escritório de São Paulo, trabalhista, e que eu compartilho com você neste vídeo. Basta clicar em Saiba Mais que você vai ver sem compromisso como funciona essa estratégia. Lembrando a você que este é um corte da TrueMind Cash que nós gravamos toda semana. Você pode acessar via Spotify, Deezer ou outras plataformas de áudio, ou através do próprio YouTube. Eu vou colocar um link para você do episódio completo aqui em cima. E nessa ocasião, nós tivemos a presença do Eduardo Salomão. Ele é um grande especialista em compliance e ele fala para nós alguns detalhes muito bacanas, desde como você iniciar, o que é o compliance exatamente, se vale a pena você se tornar um especialista, mas principalmente algo que a gente gosta muito de perguntar por aqui, que é como ganhar dinheiro. Será que vale a pena? Quanto você ganha sendo um escritório empresarial prestando uma consultoria para a implementação de compliance ou trabalhando em uma grande empresa, trabalhando como especialista nessa parte de implementação e gestão de compliance? Tá bem legal, vamos ao corte e depois você me deixa aqui, obviamente, os comentários para dizer o que você achou. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre vale a pena se tornar um expert em implementação de compliance? Exatamente, quais são os indicadores que vocês analisam? Como é que é esse dia a dia na prática e quanto o mercado paga para um profissional como esse, né? Olha, o mercado, isso eu acho que é a parte boa da herança da Lava Jato, né? Também não quero politizar nesse ponto, mas a parte boa da experiência da Lava Jato é o comprometimento principalmente das grandes empresas multinacionais do Brasil, porque eles viram na pele de que eles podem ser presos e condenados o representante da empresa por um ato de um gerente que está lá embaixo com quem você não tem uma relação tão próxima. Então, assim, é uma coisa que tem acontecido constantemente. E isso influou o mercado e fez com que os funcionários, né, recebessem um valor bom. Assim, o salário que gira numa grande empresa é de R$18 mil a R$20 mil para você ser o gerente de compliance. Claro que você não vai fazer nada sozinho, vai precisar de analista, vai precisar... Mas ele é obrigatoriamente, ele deve ser um advogado ou não? Não, pode ser economista, pode ser administrador, relações internacionais, é uma área multidisciplinar. Porque assim, da mesma forma como eu vou dominar um pouquinho mais o mercado jurídico, na minha equipe provavelmente vai ter que ter um analista que fique responsável pela due diligence. Então, é uma pessoa que vai analisar balanço, que é uma coisa muito mais específica. Então, olha, a due diligence eu vou precisar de um profissional multidisciplinar nessa área. A parte de entrevistas, é sempre bom ter alguém de RH, né? Então, pode ser que já tenha na empresa. Você chama para a equipe multidisciplinar, olha, você vai acompanhar as entrevistas de todos os funcionários. Aí você vai para a etapa de prevenção. Então, você vai pensar assim, eu preciso de alguém que entenda um pouco de avaliação de riscos. Então, vai sempre passando... Claro que é uma coisa complexa, depende muito da operação, mas se for uma grande empresa, uma multinacional, ela vai precisar de muita gente envolvendo para conseguir fazer todo o trabalho. Cara, eu fico pensando, como é vasto. Agora, tô começando a entender o tamanho do compliance, assim, né? Só parte de corrupção, assim, não é um impeditivo para a pequena empresa. Eu costumo dizer que uma empresa que fatura acima de 5 milhões de reais anual deveria ter compliance. Claro que uma empresa desse tamanho, ela vai ter que fazer o seguinte, as avaliações de risco dela vai ser provavelmente só o advogado terceirizado que vai fazer, você não vai avaliar tanto o risco, né? Você vai pensar, uma empresa pequena, ela, na maioria das vezes, ela não vai ter dano ambiental envolvido, dificilmente vai ter contato com o poder público, então a responsabilização da empresa, porque assim, ainda tem isso. Os acionistas de sociedades anônimas, eles não podem ser responsabilizados, mas as empresas, então, assim, é lucro imediato. Você recebe no bolso a punição, né, o acionista de uma SA. Você citou três vertentes aí dentro, né, do compliance de uma empresa, que eu achei super interessante. RH, depois você falou do due diligence, né, que teoricamente são pessoas diferentes, e falou um pouquinho do compliance. Agora eu queria te perguntar o seguinte,
Dentro do compliance, quais são os indicadores? Aí você fala um pouquinho de matriz de risco e tal. O que vocês olham para saber se o compliance está de fato funcionando? Porque eu vi que tem a questão das bolinhas, ficou muito claro, né, que dá para entender se as pessoas estão de fato cumprindo, mas o compliance, assim, um indicador talvez negativo, seja quando, aconteceu uma fraude e a gente falhou. É quase como um FBI, assim, tentando investigar, tentando evitar um problema que vai acontecer. Quais são os indicadores? A ideia é que, assim, na maioria das vezes você fica correndo atrás do próprio rabo, né? Você não sabe o que fazer, porque você vê o problema, mas você não consegue identificar ele antes, então ele só chega no momento da responsabilização. O que fazer, então, para você ter uma fiscalização melhor? Primeiro, documentar tudo. Então, a maioria das empresas do Brasil ainda é muito informal. Assim, eu estou pensando na grande maioria das empresas, não das sociedades anônimas, claro, mas as limitadas, os MEIs, as Eirelis, todas essas empresas, em geral, como eu falei antes, eles não mapeiam o risco antes e eles não documentam muita coisa. Quando eu trabalhava com recuperação e falência, a maioria das vezes eu estava ali como administrador judicial representando os credores e eu entrava com ações contra os antigos administradores, porque eu percebia, poxa, essas pessoas aqui não documentaram nada, então não consigo imputar responsabilização por aquele específico dano a uma pessoa específica, então eu vou ter que ir no dono da empresa. Pois é, me parece que... A negligência que aconteceu por uma pessoa e que você não consegue computar para ela e, pum, vai pro dono. Caraca, me parece que uma, digamos assim, boa prática de compliance pequeno é você documentar mais coisas, né? Documentar. Tipo, tem um amigo nosso, o Marquinho, né, que tem um escritório de investimento, que toda reunião que a gente faz com ele grava. Tipo assim, uma coisa, você fala, mas por que você grava tudo, cara? Tem a ver com compliance, com né? certeza. Tipo, tem a ver com gravar, a CVM vem fiscalizar, tá tudo aqui, ó, pode ver tudo. Monitoramento das conversas entre colaboradores. Isso é uma coisa que o celular de uma empresa, o que você fala aqui é propriedade intelectual da empresa. O que você está falando, você não está falando, não tem privacidade nenhuma. Então, assim, controles, seja uma ferramenta específica para só ser tratado, ou então uma determinação que você só trata por e-mail. E aí o que você falou das prevenções. Você começa a estabelecer controles. Então, vamos pensar assim, vamos para o fornecedor. Para contratar um fornecedor, eu preciso que tenha uma pesquisa prévia de preço, eu preciso que tenha um termo de referência da prestação de serviços, eu preciso que tenha sido feita alguma forma de concorrência entre essas empresas para buscar o melhor preço. Então, você está evitando ali um dano econômico à empresa. Porque, assim, na maioria das vezes, as empresas não tomam esse cuidado, principalmente as pequenas e médias empresas. Então, essa é uma forma de controle de fiscalização que anda junto com a operação, né? Mas, voltando, você vai ter que sempre pensar de não burocratizar demais. Então, você vai sempre criando as exceções. Você vai vivendo junto com a empresa, né? Uma consultoria, compliance, funciona como uma consultoria constante. Você vai vivendo os problemas da empresa junto com ela e vai adequando ela para que, eventualmente, se acontecer alguma coisa, você está respaldado juridicamente que você fez o que pôde. Interessante, sabe? Que me parece assim uma linear mesmo, né? Porque as empresas cada vez mais buscam uma linha de startup, né? Uma linha de empresa rápida, né? E com capacidade de mudar de direção. Sem estar muito engessada, sem né? estar engessado, que é o que você está falando. E o compliance ele vem nessa linha quase engessando a empresa. Então a gente está numa linha bem tênue. Mas aí quando você traz o ponto de apenas documentar, pode ser um ponto decisor, assim, um divisor de águas. Que, cara, não estou te pedindo para você não fazer, para você não ser rápido. Só documente, só faça, só registre. Porque se acontecer alguma coisa lá na frente, a gente tem como voltar e até pensando em problema trabalhista, né? De você muda alguma regra na função da pessoa ali. Às vezes você não muda na carteira, mas pelo menos uma ata de uma reunião ali isso, sem tem dúvida, que ter, né? E por isso que o RH é muito importante também. Só princípio de organização, porque o cara dá desculpa para aquilo que não... não, é que eu não mandei o e-mail, que estava tudo certo. É rápido, não é desculpa. É um minuto que você foi... Lembra aquele dia que a gente falou sobre isso? Guilherme, você me prometeu, legal, né? Legal, assim, e aí só para não ficar nesse lado de que eu dei um exemplo de controle que realmente burocratiza, você criar uma concorrência, que seja, mas tem outros exemplos, como esse, de você documentar as regras iniciais. Claro que você vai criar exceções. Olha, você cria uma matriz de aprovações. Então, aqui o Guilherme, para fazer isso, precisa da aprovação do Guilherme. Para fazer isso, eu preciso da aprovação do Guilherme e do João. Para essas determinadas coisas, eu preciso da aprovação do gerente específico. Eduardo, a gente precisa disso aqui, cara. O Guilherme tá descontrolado. É verdade. Dá uma ajudinha pra nós depois. Estou à disposição para ajudar vocês. É compulsivo, cara. Quer comprar as coisas e tal.
Lembrando a você que nós trazemos conteúdos como esse semanalmente por aqui, então se você gostou, primeiro, me deixe o seu comentário, me diga o que você achou, deixa a sua crítica também e me fala sobre o que você gostaria de ouvir por aqui. Será que é mais sobre como ganhar dinheiro, oportunidades, as áreas do direito que estão em alta? Enfim, me conta tudo aqui que eu vou fazer questão de te responder e, obviamente, tentar trazer pessoas para falar sobre esse assunto. Agora, tem 2 vídeos que eu preciso recomendar para você que estão muito legais. O primeiro deles é sobre um case trabalhista que gerou 5.180 contatos em 12 meses. Está muito legal, a gente mostra detalhes dessa estratégia aqui para que você mesmo possa implementar. E o segundo é como posicionar o seu escritório de maneira inteligente em sites, por exemplo, como Valor Econômico, G1, Globo.com. Existe uma forma de fazer isso através do Google que faz toda a diferença numa campanha de marketing bem estruturada e a gente conta em detalhes esses 2 vídeos para você. Um abraço e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!